Bom dia, estamos começando mais um programa Vencer, aqui na TV União. E hoje nós vamos conhecer a história de sucesso, uma história empreendedora de Itácio Lisboa, professor de jiu-jitsu, um cara, um potiguar, mas um cara do mundo no bom sentido, claro. Nós vamos conhecer um pouco aqui, agora, Itácio Lisboa. Bom dia, Itácio, seja bem-vindo ao nosso programa Vencer. Bom dia, Jussi, é um prazer estar aqui com você. Itácio, vamos mostrar para o nosso telespectador um pouco da sua história vencedora, uma pessoa diferente. Então, eu já o conheço há algum tempo. E quem é Itácio Lisboa? Ele nasceu aonde? Quem é Itácio? Eu nasci em Natal, sou cidadão natalense. Por muitos anos da minha vida morei em Candelária, desde 1975. Bacana. Mas já passei também por Pirangi, morei um pouco antes disso, morei em Neópolis também. Mas a maior parte da minha vida morei em Candelária. Me diga uma coisa, e você estudou aonde, Itácio? Estudei em vários colégios, meu pai também é um pernambucano, então tive que morar um tempo Sua mãe é pernambucana também? Minha mãe é natalense. Seu pai é pernambucano? Meu pai é pernambucano. São quantos irmãos, Itácio? Eu tenho duas irmãs. Mais novas? Uma mora em São Paulo, Luciana, que é faixa roxa de jiu-jitsu também, casado com faixa preta, Marcos, né? E a minha outra irmã, Adriana, que mora com meus pais ainda. Certo, então são três irmãos, na verdade, né? Eu e mais duas irmãs. Dois que praticam artes marciais. Isso, e uma que Me diga uma coisa, Itácio, e assim, você estudou no início da sua vida, você estudou em quais colégios aqui de Natal? Estudei no Eliseu Viana, já estudei, eu morei em Mossoró 1 ano e meio também, estudei lá no... Peraí, vamos começar. Vamos começar. Você está ultrapassando lá, vamos começar do começo. Do começo. Qual foi a sua primeira escola em Natal? Olha só, eu realmente tinha esquecido de um detalhe muito importante. A minha primeira escola aqui em Natal foi o Tilim. Tilim. O famoso hoje Itaesse, né? Exato, eu lembro do Tilim. Da diretora Itaesse, eu tinha muito carinho por aquela escola até hoje, em Neópolis. Então, depois do Tilim, eu comecei a estudar. Naquela época que nós éramos mais jovens, os colégios estaduais eram bons colégios, boas escolas, né? E, então, eu estudei no Valfredo Gugel, aqui em Candelária também já. No final da minha carreira como estudante, antes de ingressar em faculdade, eu estudei no SIC, o Colégio Imaculada Conceição. Foi o pré que eu fiz lá em 1900 e vovó Mocinha, foi muito tempo Mas atrás. vamos lá, então me diga uma coisa, Itácio. E nessa época de jovem, nessa época de rapaz, como era a sua juventude de Natal? Você frequentava bares, você frequentava festa, como era? Então, eu morando aqui em Candelária, na parte mais, digamos assim, importante para que eu possa falar para você aqui, eu brincava muito na rua, aquela coisa de criança mesmo. Hoje em dia a gente vê muito pouco isso, né? Devido a mudou muito, tantas coisas, violência, tanta movimentação que a gente tem na rua hoje. Então, a gente saía com os amigos, ia para vários lugares interessantes na época, por exemplo, a Apple, que era uma boate muito conhecida da época, né? Você frequentava bem? Frequentava a Apple também, com alguns amigos, com a turma da rua, uma coisa muito saudável, muito para a gente dançar, para se divertir mesmo. Na época dos tempos da Brilhantina, Dos tempos da Brilhantina, exatamente. De John Travolta. John Travolta. Você era um bom dançarino? Olha, eu nunca fui um bom dançarino, a verdade é essa. De forró eu nunca gostei de dançar e muito menos solto. Nunca fui um bom dançarino. Agora, eu sempre gostei de muita música, né? E sou muito eclético, eu gosto de todo tipo de música. Bacana. Desde de música internacional, a sertanejo, ou até alguns heavy metal, alguma coisa, já cheguei a escutar também. Me diga uma coisa, aí você foi, isso era a época, 17 anos, mais ou menos 18 anos, então sua vida inicialmente, a sua vida iniciante foi bacana, não teve muitas dificuldades, né? Você morava em Candelária, dois colégios bons, o Colégio de Natal. E assim, você fez vestibular, passou, para que curso? Eu iniciei minha carreira de jiu-jitsu muito cedo. Com quantos anos você iniciou o jiu-jitsu? 18 anos. Com 18, já estava no vestibular? Na época, para mim era cedo, porque eu sempre fui atleta quando eu passei para o jiu-jitsu, eu era atleta de voleibol. Então eu treinava na ABB, com o professor Canjica, né, o Ricardo Canjica. Sei quem é. E por 2 anos consecutivos eu tive a honra de ser participante da seleção do RN Infanto Juvenil. De voleibol? De voleibol, era levantador. E aí, posteriormente, a gente, convidado por um amigo, eu entrei no jiu-jitsu. Então, eu passei a não estudar mais, e foi um erro, eu considero, da minha parte. Só depois é que eu consegui acessar a universidade, junto com o pessoal do provisionado, e eu fiz o curso voltado para a minha área, e hoje eu sou formado pela UFRN no curso de provisionado para jiu-jitsu. Então, eu tenho o meu diploma de provisionado para o jiu-jitsu. Ah, sim. Não é educador físico? Não, não sou educador físico. Sei. Me diga uma coisa. Minha esposa eu não. É certo. E aí,
como é que você já praticava jiu-jitsu com 18 anos? Naquela época eu sei que o jiu-jitsu não era como hoje. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas você era uma pessoa que certa vez eu conversando com você, você me falou de que a forma diferente como você era, as coisas que você fazia, do que você faz hoje. Sim. Não só profissionalmente, não estou falando profissionalmente, estou falando do homem Tássio. Certo. Na época, o jovem, você falou que ia muita festa, tá verdade? Isso. Então namorava muito, né? Verdade. Era um grande namorador e tal, né? Mas me diga uma coisa assim, o jiu-jitsu naquela época existia aquelas brigas, como existiam as rixas, né? As gangues, não, mas existiam as rixas muito grandes no grupo das pessoas, né? No tempo que eu entrei para praticar o jiu-jitsu ele estava num processo principalmente aqui no nosso estado, de se firmar como uma arte marcial eficiente. O pessoal não acreditava muito porque muita gente fala que é o agarrado, né? Aquela coisa agarrada. E a gente crê muito naqueles filmes antigos de Bruce Lee. Isso naquela época você começou, né? Exato. Que toda luta se resolve com um soco, com um chute, aquela coisa toda, quando na realidade não é bem assim. Não é? Então, mas vamos falar naquela época, que naquela você chegava época. Então, o que é que acontece? Naquela época ali, a gente tinha academias lotadas de alunos que não existiam competições. Eles se inspiravam nos grandes heróis, né? Sim, na verdade. Não existiam essas competições que hoje existem, né? O jiu-jitsu hoje é muito voltado para essa parte. Eu costumo dizer que o jiu-jitsu perdeu muito em eficiência pessoal devido a focar muito nas competições, mas, por outro lado, é uma coisa boa, porque você canaliza todo aquele trabalho da academia para um dia determinado, um local onde você tem uma organização, regra, tem tudo. Sim, mas vamos falar lá Antigamente não tinha, né? Vamos falar, depois então, aí no segundo bloco nós vamos ver isso aí. Sim. Quero que você conte na época como você conheceu o jiu-jitsu, por que você praticava e como praticava. Ok, então, eu conheci o jiu-jitsu da seguinte forma, eu estava saindo do voleibol com a lesão de joelho, não tinha mais condição de treinar e a orientação era uma cirurgia, eu não queria fazer, mas eu queria praticar um esporte, eu sempre gostei de praticar. Então, levado por um amigo, eu fui numa academia. Aonde foi a academia? Academia em Candelária. Certo. Lembra do professor, do mestre? Lembro, o mestre Bani Cavalcante, foi quem me formou faixa preta, é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, muito respeito. E chegando lá na academia, no primeiro momento ali, eu não gostei muito do que eu vi, achei muito forte, uma coisa muito violenta, agressiva, eu nunca fiz arte marcial alguma. E aí eu não... Com então 18 anos. Com 18 anos de idade, então eu fiquei um pouco ali sem querer participar e tal, fui para casa. E aí esse meu colega... Ficou assustado, na verdade, né? Mais ou menos isso. E quando o meu colega chegou para mim e perguntou o que é que eu tinha achado, eu falei para ele que não tinha gostado, porque achei um pouco forte, eu não estava acostumado com aquilo. E aí ele me emprestou, na época, uma fita VHS, né? Onde continha defesa pessoal, ministrada por um professor de Fortaleza, e com uma suavidade... Esse professor de jiu-jitsu? Isso, professor de jiu-jitsu, professor Luizão. E aí eu me encantei com a leveza da coisa, com a parte da defesa pessoal, não é? Okay. Onde não tinha uma agressividade muito forte, era como se alguém tivesse apenas se desvencilhando de uma situação sem procurar agredir muito. Eu achei muito interessante aquilo ali. E aí, devido a ter visto essa fita, me deu a vontade de conhecer melhor o jiu-jitsu. E tomei coragem para entrar. Lá em Candelária ainda. Isso, em 1989, em Candelária. E aí, a partir daí começou todo o trabalho e o treinamento diário, 2 horas, 2 horas e meia. E é uma coisa apaixonante. Eu estudava e treinava. Já trabalhava, não? Não trabalhava. Eu só estudava e treinava. Terminei o segundo grau ali e já comecei a trabalhar posteriormente e tal, mas não... Trabalhava com que atividade? Eu trabalhei muito pouco com coisas fora do jiu-jitsu, a verdade é essa. Certo. Em 91 eu já comecei a lecionar. E aí eu senti então, que era... 3 anos depois que você havia começado, você começou em 89. 2 anos. Já estava começando a ensinar. O meu professor me convidou, ele disse assim, Itácio, eu tenho visto que você tem um dom para ensino, você tem paciência, você é um cara que vê os detalhes, que observa bem as técnicas e tal. Você quer dar aula para uma turma de criança, porque eu não gosto de dar aula para criança, é difícil e tal. E eu aceitei o desafio, comecei a trabalhar, era faixa azul, se eu não me engano, primeira ou segunda divisão, não lembro ainda. Na época eu não lembro, e comecei esse trabalho aí. E daí para frente eu disse assim, eu quero ser professor de jiu-jitsu, eu queria me profissionalizar como tal. Sim. Foi aí que começou esse meu lado de professor, né? Já com turmas entre 3 anos a 12 anos, e eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu. Bacana. E você passou quanto tempo ensinando crianças? Essa turma a gente passou 2 ou 3 anos no máximo, não é? E mais ou menos em 95,
eu fui convidado por uma academia chamada Nagashima, que é do professor Barreto, um grande amigo, um cara que eu tenho o maior respeito, um professor de judô. E a academia de judô, você sabe que é uma academia muito organizada, né? Sempre foi um diferencial do judô, do karatê, dessas artes, uma sempre uma grande referência, né? Disciplina maior, E o jiu-jitsu não tinha muito isso, realmente necessitava disso. Sim. Então eu creio que isso para mim foi muito importante também na minha formação. Eu acho até que as pessoas iam na academia de ginástica, de jiu-jitsu no caso, iam para poder se preparar para brigar na rua, na verdade, né? A maioria. Uma boa parte, não a maioria, mas uma boa parte sim. Uma boa parte para adquirir, porque via aqueles filmes muito violentos de Bruce Lee, via filmes antes de Bruce Lee também. Eu não sei exatamente explicar o porquê que acontecia aquilo, mas na verdade acontecia. A gente tinha uma formação que eu considero precária em relação a algumas coisas importantes dentro da arte marcial. Certo. E uma que filosofia, isso nos deixava muito livre para cada um desenvolver a sua consciência marcial do jeito que entendia. É porque a gente costumava ir, assim, ia nas festas, eu lembro que ia nas festas, quando chegava lá, as pessoas ficavam com medo, fulano é de jiu-jitsu. É verdade. Saía de perto, as meninas ficavam com medo, a gente ia na festa, ficava receoso quando tinha um pessoal de jiu-jitsu, porque a gente ficava com medo. Eu sei que não são todos, existe gente maravilhosa, existem pessoas maravilhosas no jiu-jitsu, existem professores, mestres que eu respeito, não pratico, mas eu sou um cara que eu tenho o maior carinho e respeito pelas artes marciais, porque acho que bem praticada ela não ofende, muito pelo contrário, ela serve para o corpo, para a mente, para a vida da pessoa. Então, mas naquela época não era assim, naquela época as pessoas tinham medo até. Não era assim, e existia mesmo esse lado violento, o que prejudicou muito o jiu-jitsu. Hoje em dia a gente ainda rema para mudar esse conceito de opinião de muita gente, né? Muita gente ainda pensa que é assim. Até que a pessoa entre na academia e conheça o trabalho, ainda tem aquela rejeição, de um passado que a gente, infelizmente, plantou, não é? Sim. E eu convivi muito com isso. Eu convivi de 89 ali até mais ou menos 96, 95. Desses jovens que você começou, tem algum hoje ainda adulto que continua praticando? Vários. Eu tenho remanescentes alunos, daqueles ali? Sim, eu tenho alunos que eu ensino eles há 18 anos. Vários alunos antigos mesmo que ainda praticam jiu-jitsu. Né? A turma de criança que eu dei aula, na academia do professor Bani, há muitos anos atrás, eu tenho hoje alunos na minha academia, na GB Natal. Filho deles? Não, eles praticando hoje. Eram crianças naquela época. Eu tenho um professor meu, que é o professor Rodão, que ele dá aula lá também na escola, que já foi aluno meu quando criança também. Bacana. Que hoje estão juntos aí. Assim, o jiu-jitsu é uma coisa muito empolgante e apaixonante. Então você dificilmente para. Depois que entra na sua vida, ele não sai mais, né? É difícil. Me diga uma coisa, Itácio, rapidamente. E aí, assim, como é que você, o tempo todo, como você hoje sobrevive de jiu-jitsu, das artes marciais, na verdade, né? Hoje você é empresário, né? Sim. A sua vida, você toca, eu sei que você tem várias academias, você toca isso. Então, nós vamos conhecer um pouco mais agora, no segundo bloco, um pouco mais do empresário, do professor e do mestre empresário, seu administrador Itácio Lisboa, que vamos continuar esse papo. O programa Vencer volta daqui a pouco, vamos para um breve intervalo e aí ele vai voltar a caráter de kimono para que você possa conhecer um pouco mais a filosofia do jiu-jitsu, a filosofia do Itácio e quem sabe, junto com o Jussier. Até já, o programa Vencer volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Vencer, aqui na TV União, e conversando com Itácio Lisboa, um mestre em jiu-jitsu 4º grau,
faixa preta, empresário, pai, esposo, uma criatura bacana de se conhecer e de aprender com ele. E Tássio, vamos continuando nosso papo aqui. Então você entrou no mundo das artes marciais e aí inicialmente era como a maioria imaginavam. Você teve um choque porque via que era muito agressivo, você começou a desenvolver uma forma diferente de luta e uma doutrina diferente, você não queria aquela violência e aí você passou a ser professor de alunos pequenos, de garotos e depois passou a trabalhar numa academia de judô maior, com adultos. E aí, aos poucos, mas nessa época você já era casado? Não, você era solteiro ainda, né? Não, eu conheci a minha esposa em 1996, justamente dentro dessa academia, chamada Nagashima, onde eu fui convidado para ministrar uma aula de jiu-jitsu. Mas ela pratica jiu-jitsu também? Não, ela praticava judô. Ela já praticou jiu-jitsu comigo, depois que a gente se casou, né? Ela é educadora física, né? Ela é educadora física de formação. E eu conheci ela... Qual é o nome dela? É Ayane. Ayane. Eu lembro de Ayane, eu lembro. Sim. Ela é professora de natação, se eu não me engano, ela na academia, né? Exatamente. Sim, vamos lá. Então eu a conheci na Nagashima, numa aula que eu fui ministrar para o pessoal de judô, uma turma feminina. Sim. E a partir daí a gente começou a namorar, né? E depois nos casamos em 2000, né? E, assim, 14 anos já, né? Já faz 14 anos, ela é uma pessoa fantástica. Me diga uma coisa, e aí você... Ela praticava também judô, ela praticava, né? Judô. E você jiu-jitsu? E eu jiu-jitsu. E aí como foi o primeiro, assim, como é que você abriu aquela primeira academia sua, que não era só jiu-jitsu, era uma academia multiuso? Certo. Na Cidade Verde. Isso. Foi lá que eu lhe conheci. Eu dava aula na Academia Nagashima, fui construindo todo o processo ali inicial de trabalhar sozinho com o jiu-jitsu, que até então eu dava aula dentro da academia do meu professor, né? E com aqueles valores também, eu acho que me ajudaram muito, os valores do judô, aquela organização, aquela filosofia, eu achei muito interessante e comecei a incorporar isso para dentro do meu estilo, digamos assim, de trabalho. E em 2000, eu comprei um terreno na Cidade Verde, recém-lançado ali aquele loteamento, e em 2002, após 2 anos ali na batalha construindo, né? Juntamente com o meu cunhado, o professor também faixa preta formado por mim, o Pablo. E eu conheço também o Marcelo, que também você conhece, né? A gente se associou ali, montou uma escola chamada IES Academia. Essa academia tinha várias modalidades. Era multiuso, né? Exatamente, e que você por muitos anos foi nosso cliente lá, o que muito nos honra, né? Claro. Eu e minha família. Sim. Me diga uma coisa, mas aí você me falou como você era um pouco violento até você conhecer sua esposa, não é verdade? É verdade. Né? Na verdade, assim, quando eu conheci a minha esposa, eu passei a conhecer os familiares dela, né? Frequentar a casa dela quando namorado. E existia rejeição? Tinha bastante, porque eu era uma pessoa muito difícil, né? Uma pessoa agressiva. Quem veio Itácio hoje não veio Itácio de ontem, não imagina como era Itácio. Pois é. Então eu quero que você conte essa história dessa agressividade, que os pais da esposa dele não queriam que ele namorasse com ela em função da violência dele. Ele era um cara bruto. Vocês estão vendo essa coisa, paz, tranquilo, mas não era assim. Isso era um tigre amarrado na época. Conta essa história aí. Então, eu conheci a minha esposa e a minha namorada na época e fui conhecendo os familiares por frequentar a casa dela. A minha sogra, a dona Eglantine, é uma pessoa fantástica. Hoje eu a tenho como a minha segunda mãe. Eglantine? Eglantine. Mas no primeiro momento ali, eu não gostava, porque ela era muito limitadora, muito cheia de regra e tal. E de encontro aos seus Totalmente, né? Totalmente. A gente não queria que ela mudasse nada daquilo que eu queria, nem dissesse. Mas só que aquela família, ela tinha... A minha família era uma família muito jóia, meu pai, minha mãe. Mas tinha um propósito para você mas também. Mas existia alguma coisa ali naquela família diferente demais. Na família da sua esposa? Da minha esposa, que me chamou a atenção. E eu não sabia o que era, a verdade é essa. E aí, com um certo momento, ela revelou a fé dela para mim, eu já me rejeitei logo de entrada, porque eu tinha minha religião, e eu achava que ela estava pregando para mim uma outra religião. Mas, enfim, de tanto conviver, de estar junto com ela ali, e os valores sendo colocados de forma muito amável, muito sutil, aquilo né? Começou a me inundar. Foi desconstruindo aquela violência, né? E aí eu fiquei, assim, meio que chocado com as reações que ela tinha, a minha sogra tinha para comigo, mediante as minhas atitudes com ela. E ela não reagia do jeito que você era agressivo e ela não. E ela não. E aquilo foi me
não me mudando totalmente, mas um dia ela fez uma coisa muito interessante. Ela me deu de presente uma Bíblia. Até então, nunca tinha lido na minha vida. E ela me deu de presente, eu recebi aquilo ali, e quando eu abri, vi que era, e aí eu disse assim, para mim mesmo, cheio de orgulho, né? Quando ela se ausentou, agradecia o presente, mas eu disse assim, eu vou ler, me perdoe aí aqueles que estão me vendo agora, mas eu falei exatamente essa frase, eu peço perdão pelo que vou dizer aqui, mas eu disse assim, eu vou ler essa porcaria toda aqui e vou pegar essa senhora. Falei assim. Em outras palavras, sabe o que ele quis dizer isso? Eu vou dizer para vocês, telespectadores, ele quis dizer assim, agora ele pode dizer, jiu-jitsu e fé, a arte do bem viver. É verdade. Então eu li aquilo ali, a palavra, né, que todos têm como palavra de Deus, inclusive eu, mas eu nunca tive esse acesso que ela me fez ter, digamos assim. Ela me deu de presente e eu, para tentar ir de encontro a ela, eu li. E aí passei a ler do Velho Testamento até o Novo. Quando eu cheguei em Mateus, eu conheci uma pessoa que eu achava que eu conhecia. Eu achava que eu conhecia Jesus de Nazaré, mas eu passei a conhecer quando eu comecei a ler as Escrituras. E aí mudou sua vida. E eu vi que o livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, tinha direções de Deus, do próprio Jesus, de boca, para a vida do homem, que era totalmente diferente daquilo que eu praticava. As atitudes que eu tinha, que eu usava no dia a dia, era totalmente diferente daquilo que Deus queria. Então, e eu me tornava... ali foi um antídoto para você, totalmente. Então você mudou sua vida. Totalmente. Aí, a partir daquilo ali, eu disse assim, não, eu quero esse estilo de vida para mim, eu preciso viver assim. E o jiu-jitsu foi um domador também na sua vida, O jiu-jitsu, né? Além de me proporcionar esse autocontrole, não é? E esses valores cristãos na minha vida, me fez... ter a família que tenho hoje, ter a vida que tenho hoje. Sua menina também pratica, né? Minha filha é faixa amarela de jiu-jitsu, uma menina fantástica, você conhece também. Me diga uma coisa, Itácio, e como é que é hoje, por exemplo, aí você abriu a IES, mas logo em seguida, depois de um tempo, você desfez a sociedade e você abriu uma academia aqui em Candelária, no bairro de Candelária, né? Isso. Como é o nome da academia aqui de Candelária? A de Candelária é a Grace Barra Natal. Grace Barra Natal. Na verdade, a primeira Grace Barra oficial do estado do Rio Grande do Norte, a primeira academia Grace oficial, chama-se Grace Barra Cidade Verde, que foi dentro dessa academia IES. Certo, dentro da IES, eu lembro. Exatamente. Disso. Então, eu vi que eu não tinha mais habilidade, eu nunca tive, na verdade, eu tentei empreender com a musculação, com ginástica, mas eu não tinha habilidade com isso. Sim. Então, a partir do momento que eu vi isso, eu resolvi passar a academia, e hoje o nosso prédio está alugado lá, e eu disse assim, não, eu quero trabalhar com aquilo que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, que é o jiu-jitsu. Então, nós continuamos com a Grace Barra, e depois de muitos anos ali, a gente recebeu uma novidade vinda do mestre Carlos Gracie Júnior, que é o criador, o fundador da Grace Barra, filho do mestre Carlos Gracie, o primeiro homem a aprender jiu-jitsu no Brasil. Ele trouxe uma novidade de um jiu-jitsu chamado Jiu-Jitsu para Todos. E quando eu peguei aquilo ali na minha mão, que eu vi aquele estilo de trabalho, eu fiquei encantado. E eu disse assim, não, eu quero fazer isso para mim. Então nós, juntamente com Campinas, São Paulo, que é a academia do meu professor Carlos Alberto Liberi, eu viajei para lá e vi todo o processo de funcionamento de uma escola, porque ele foi a primeira escola prêmio do Brasil. E aí eu vim para Natal, naquela mesma escola de Cidade Verde que você conhece, e eu fundei a primeira escola Grace Barra Prêmio do Estado. Sim. Em 2012, eu saí daquele lugar, deixando aquela academia lá, Cidade Verde, e fui fundar aqui em Candelária, vim para cá, para fundar a primeira, a escola matriz, que a gente chama de matriz regional. Não é a matriz da Grace Barra, ela se localiza na Califórnia. Essa é a matriz geral da escola, onde a gente chama do quartel-general. Mas cada estado que esteja bem organizado, ela tem uma matriz, esse estado tem uma matriz regional. Aqui é em Cidade Verde. A matriz é a GB Natal. GB Natal. Fica onde? Fica em Candelária, aqui na Salgado Filho, na Salgado próximo Filho. do Natal Shopping. E aí você abriu essa academia e rapidamente começou a proliferar, as pessoas começaram a solicitar mais, você já abriu outra Cidade Verde. Verdade. Foi? Abriu uma agora, voltou para a Cidade Verde, né? Nós abrimos essa escola, continuamos com a Cidade Verde, né? Certo. Abrimos essa escola e a partir daí ela se tornou uma vitrine nacional e alguns até entendem que mundial. Mas vamos chegar aí já. Aí você abriu uma, depois você eu abriu abri a GB Natal, abriu a GB Cidade Verde, ela deu depois o upgrade. Abriu em Mossoró, aí nós temos hoje também Ceará Mirim, com o professor Cristiano, temos Zona Norte com o professor Júnior e Tirol com o professor Dudu. Quer dizer, hoje você tem 6 unidades. São 6 unidades que são ligadas à nossa escola. Certo, dentre elas 4 eu tenho sociedade.
Certo. E temos uma também em Lorena, São Paulo, que foi aberta há alguns anos e já teve... Beleza. E eu soube, por exemplo, você estava conversando comigo, você esteve fora do Brasil, na Alemanha e em Dubai, né? Você esteve, olha só, do natalense começou, as pessoas nunca valorizam a prata da casa, mas olha, isso aqui já foi, abriu uma escola em Dubai e abriu escola em Berlim, foi na Alemanha, onde foi? Na Alemanha é em Essen, na Alemanha, e em Bochum. Duas escolas lá. Isso. Na verdade, eu fui não são suas essas escolas? Não são minhas. É do professor lá de Campinas. Isso. Não, do professor Maurício Rob de Almeida, que é o mestre da Gracie Barra, o homem mais graduado na Gracie Barra no mundo. São 8, né? Ele tem 8 Dan, né? Ele é o 8º grau da faixa vermelha e branca, né? E ele me convidou o ano passado para irmos juntos para a Europa, nós fomos juntos. Esse ano você tornou aí, né? E você foi para lá e foi para Dubai também, ficou um tempo em Dubai, né? Tornou uma parceria entre eu e ele, né? Nós agora viajamos para o exterior, fomos para Dubai, para a Alemanha, para a França, para Portugal, já pela segunda vez, para organizar algumas escolas que precisam de organização, precisam do sistema novo. Eu presto essa parte de consultoria e ele faz a parte do seminário técnico. Gente, vocês terem uma ideia, vocês que estão nos assistindo, Itácio Lisboa, esse mestre aí, e nós conversávamos muito na academia IES, onde era a academia dele, onde ele começou com jiu-jitsu lá. E nós conversávamos bastante. Algumas coisas naquela época ele nem concordava comigo. Ele até achava que eu estava me metendo, dando opiniões e tal. Mas depois ele chegou para mim e disse, Jussa, ele me chama de Jussa, carinhosamente, e eu fico muito feliz. Jussa, eu aprendi muito com você. E aí, semana retrasada, a gente conversando lá no nosso escritório, eu recebi um presente. Que as coisas acontecem na vida. Tudo acontece hoje quando você planta no passado. Itácio é esse homem hoje de sucesso porque ele plantou lá atrás uma semente bacana, ele plantou lá na vida inicial, há 10, 15 anos, uma outra história. E ele me convidou para ser sócio dele em alguns projetos que nós vamos começar agora. Inclusive, um desses projetos é abrir uma academia em Orlando. E eu e ele, Itácio, junto com o Jussier, vai ser o JI ou IJ, vai começar e vai dar certo essa parceria. Nós vamos começar implementando o meu nome junto com o nome de Itácio, nós formarmos uma grande parceria para que a gente possa. Então, você que está nos assistindo no Brasil inteiro, que você queira e precise e tem vontade de abrir um novo negócio, entre em contato conosco, jussier@jussier.com.br ou entre em contato, liga para mim, no meu site tem todas as informações e nós poderemos, a partir de então, dar continuidade com o Itácio Lisboa, com esse grande mestre que nós temos aqui, que é um orgulho para o Rio Grande do Norte. A academia foi eleita a melhor escola Gracie Barra do mundo. Não foi por ninguém não, foi pelo mestre dele, inclusive. Maurício Rob de Almeida. Como é o nome dele? O meu mestre direto dentro da Gracie Barra é o Carlos Alberto Liberi, que ele diz que a minha escola é uma referência não só nacional, como mundial. O mestre maior disse que a escola é referência mundial. Então, assim, nós não podemos nem questionar um talento desse aqui. Itácio Lisboa é essa pessoa que você está vendo aqui, é essa pessoa que você está vendo aqui, conhecendo. O que eu digo sempre, ensinar o que sabe, mas praticar o que ensina, é uma grande filosofia de vida. E isso ele faz muito no jiu-jitsu, ele faz muito nas suas escolas. Ensinar o que sabe e praticar o que ele ensina no dia a dia. A pessoa que era violenta se tornou amável, a pessoa que era uma pessoa completamente difícil de se relacionar, hoje é uma pessoa ótima de você estar, de você conversar, de você bater papo, sair, até para conversar coisas simples da vida. Esse é Itácio Lisboa, que vocês acabaram de conhecer. Um grande mestre, um grande amigo e agora um grande sócio. Itácio, eu lhe agradeço bastante a sua visita, o convite está aceito já. E digo para você, se despeça com uma mensagem falando para os nossos telespectadores aqui do programa Vencer aqui na TV União. Pode dar sua mensagem para eles. Para os alunos e para os telespectadores. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite, né? Dizer que eu sou fã do Jussier Ramalho, conheço você desde o início da sua carreira ali, acompanhando de perto ali, vendo seu sucesso hoje, me orgulha muito. E eu quero dizer também que eu sou um espelho do seu trabalho. Eu lembro, como se fosse hoje, que você me disse assim, você é sua melhor marca. E eu levo muito a sério esse lema. Em todas as coisas que eu faço, eu tento fazer da melhor forma possível. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos meus alunos, aos meus mestres que me formaram, meu professor Bani, o mestre Bani Cavalcante, o mestre Carlos Alberto Liberi, o mestre Maurício Rob de Almeida, ao mestre Carlos Gracie Júnior, o criador de todo esse processo novo da Gracie Barra. Nós só temos a agradecer, isso é uma revolução na arte marcial, no jiu-jitsu, por causa desse grande mestre, que além de fundar a Gracie Barra, fundou esse novo estilo de trabalho, que tem empregado
milhares de pessoas no mundo todo e feito a pessoa realmente viver do jiu-jitsu de forma digna. Tá? Obrigado a todos e é isso aí, Júlio. O programa VC está terminando agora, no próximo sábado, no mesmo horário aqui, 11h30, na TV União. Até lá. Tchau. Aos domingos, a partir das 7 horas, você assiste o programa Nordeste da Gente.